Olá, amigos telespectadores, programa Eu e Você no ar mais uma vez, e hoje com a presença do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, os dois bastante resfriados, o Pedro quase sem voz e o nosso deputado aí num processo de recuperação de uma gripe bastante complicada e longa. Mas, infelizmente, acho que a mudança de temperatura, a chegada do inverno, tudo está contribuindo para que muitas pessoas na cidade estejam aí sofrendo da mesma doença dos dois. Mas, minha gente, nós hoje vamos trazer alguns assuntos que, como sempre, esperamos sejam do agrado de todos. Nós falaremos aí sobre as declarações do presidente Lula contra o seu partido PT, contra o governo da presidente Dilma, enfim, e que não assume a sua responsabilidade. Também traremos um evento realizado por nós na Câmara dos Vereadores, em homenagem ao Dia de Portugal de Camões e das Comunidades, que já na semana passada apresentamos uma parte, mas atendendo a pedidos, mais uma vez traremos outros momentos. E mais uma vez o nosso deputado Gerson Berger contará a sua tradicional historinha. E olha, minha gente, essa semana, mais uma vez, valerá a pena. Eu já ouvi a história e é realmente sensacional, principalmente a sua moral. Mas, minha gente, eu hoje não poderia deixar de voltar a um assunto que já foi discutido aqui mais de uma vez, que é o debate sobre a redução da maioridade penal, que nos leva a sérias reflexões e, como eu disse, já comentadas aqui neste programa, mas que agora foram confirmadas após vistorias realizadas nas unidades de internação de menores infratores, que concluíram serem essas instituições parecidas com presídios, pois apresentam superlotação, falta de conservação, ventilação, iluminação, higiene e em 70% os menores não são separados por porte físico e idade, o que leva à prática da violência, principalmente a violência sexual. Apenas pouco mais de 16% dessas instituições, que têm o bonito nome de socioeducativas, separam os menores por atos infracionais, ou seja, não misturam um dependente químico com um infrator que praticou, por exemplo, um crime hediondo. Isto em total descumprimento ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Reafirmamos aqui mais uma vez nossa posição contrária à redução da idade penal. Além disso, nós entendemos que os nossos deputados lá em Brasília estão colocando a carroça na frente dos bois, pois ao invés de acelerarem a aprovação da redução da maioridade penal, deveriam sim discutir primeiro a qualidade das instituições que abrigam os menores infratores, dando-lhes dignidade e o direito à verdadeira ressocialização. Eu acho que você, Gerson, embora já tenhamos discutido o assunto antes, possivelmente quer acrescentar alguma coisa. Rapidamente, Tereza, penso exatamente como você, como já disse na semana passada. Infelizmente, nesse país, tudo é improvisação. É apenas uma forma de dar uma satisfação à sociedade que clama contra a violência. É isso, Gerson, e agora nós vamos passar para um outro assunto que é muito interessante. Observamos que não são poucas as vezes em que criador e criatura entram em rota de colisão. E é exatamente isto que está acontecendo agora com o ex-presidente Lula, que faz duras críticas à presidente Dilma, a quem já chamou de mãe do PAC, mãe dos pobres, colocando-a num verdadeiro pedestal de competência e seriedade. Enganou a maioria dos brasileiros que viam no então líder petista, muitas vezes eu até diria que falando muita besteira, mas era tido como um semideus. E por isto elegeram a Dilma para ocupar o lugar que ele deixou. Agora,
Vendo o barco afundar, Lula fala mal da presidente, ataca o seu partido, o PT, que ele mesmo criou, deixando muito claro seu grau de oportunismo, pois em nenhum momento faz autocrítica. Se o governo Dilma vai muito mal, sua parcela de responsabilidade é enorme, pois sua influência neste governo sempre foi muito grande. Mandava e desmandava, e a gerentona presidente Dilma obedecia, mesmo muitas vezes batendo na mesa, sempre muito azeda com seus subordinados. O que Lula queria, ele conseguia. Sua influência se confirma quando assistimos às denúncias que parecem deixar claro o seu envolvimento com as empreiteiras envolvidas no Lava Jato. Talvez seja este o ponto que faz Lula criticar tanto a presidente Dilma. O fato de não ter sido defendido nesta questão pelo Planalto. Mas defender como? Mostrar a promiscuidade, ou seja, o tráfico de influência de Lula no governo Dilma? Porque as empreiteiras financiaram as viagens e palestras de Lula ao exterior e ainda doaram somas altíssimas para seu instituto? Empresário faz negócio, não joga dinheiro fora. Como diz o velho ditado popular, não existe almoço de graça. Gerson e Pedro, vocês não acham que Lula, ao invés de criticar a presidente Dilma, deveria, acima de tudo, fazer a própria autocrítica? Pois todos nós sabemos que, ao tentar se afastar de seu fracassado governo, tentando se converter num analista distanciado de uma realidade da qual ele é parte indissociável, fica muito claro seu oportunismo? Tereza, o Lula, que pensava ou pensa voltar candidato em 2018, não pode, nesta perspectiva, admitir sua influência no governo de sua criatura Dilma Rousseff, nem seus graves erros. Afinal, a Datafolha mostrou essa semana que a presidente Dilma tem atualmente um índice de rejeição equivalente ao de Collor antes do impeachment. Acho que a estratégia de Lula de criticar o governo Dilma, dizendo que está no volume morto, numa referência ao nível baixo do sistema Cantareira, em que o PT está abaixo do volume morto, afirmando ainda que o partido envelheceu e só pensa em cargo, confirma o que alguém no passado disse, que o PT era o partido da boquinha. Aqui também o ex-presidente Lula deveria assumir a sua responsabilidade, considerando que ao assumir seu primeiro mandato em 2003, havia 18 mil cargos de confiança na esfera federal. No entanto, quando passou a faixa presidencial, a Dilma já tinham mais de 20 mil. Isto sem contar o inchaço das estatais, e isso tudo sem falar no que você já disse antes. O seu tráfico de influência no governo Dilma, que o colocaram numa posição difícil na Operação Lava Jato. Essa semana, a revista Veja diz que o esquema de corrupção da Petrobras está a um passo de chegar ao ex-presidente Lula. Mensagens descobertas pela Polícia Federal nos telefones do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, mostram não haver dúvida da proximidade dos empreiteiros
envolvidos no escândalo da Petrobras com Lula, que é chamado por esses empresários de Brahma, possivelmente em função de seu apreço pela bebida. Assumam os seus erros, Braminha. Candidato em 2018, como ele próprio anunciou, Lula está tentando desembarcar do fracasso do governo Dilma. Isto é um fato concreto. Quanto das doações de empresários ao Instituto Lula e para que ele realizasse palestras, todos sabem que o empresário não quer ouvir palestra. O empresário quer saber dos caminhos para chegar ao poder financeiro. Esta que é a verdade, esta que é a questão. Não só em relação a Lula, não, mas em relação a qualquer político. Lula é o que está no foco do furacão. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro, e eu acho que essa sua voz de tenor encantou os nossos telespectadores. Mas, ainda falando nesse assunto, é com muita tristeza que nós observamos um grande negativismo na nossa população, que assiste a tantos desmandos, tanta corrupção, mentiras eleitorais e não vê perspectivas de um Brasil melhor. Outro dia eu li um artigo que citava o Velho Testamento, apontando os exemplos dados por figuras de destaque da Bíblia, como o rei Salomão, que ao ouvir Deus lhe dizer que pedisse o que quisesse, ele simplesmente respondeu que queria sabedoria. E aí eu pergunto, existe coisa mais importante que a sabedoria? Claro que não. Um outro grande exemplo foi Moisés, que guiou seu povo pelo deserto durante 40 anos, mesmo gago, foi um dos maiores líderes da história da humanidade. Moisés, com muita coragem e com sua grande fé, libertou seu povo da escravidão. A fé e a esperança, que estão sempre presentes e são características na vida, eu diria que de todos os líderes, mas que infelizmente estão faltando no nosso povo, que precisa acreditar que este momento bastante difícil vai passar e ele não pode perder a esperança. Ele deve sim, voltando a Moisés, se espelhar nele, que, guiado por sua fé religiosa, além de libertar seu povo da escravidão, abriu o mar para livrá-lo de Faraó e, decepcionado e com revolta, viu esse mesmo povo adorando o bezerro de ouro. Mas com todas as dificuldades e paciência, conduziu à terra prometida. Que sejamos todos envolvidos na sabedoria de Salomão e a fé e a persistência de Moisés. Com toda a certeza, um Brasil muito melhor há de chegar. E Gerson, eu tenho certeza que você vai nos contar uma historinha com uma moral fantástica e com toda a certeza também de esperança no Brasil melhor. Tereza, vou procurar te atender e responder a tua indagação. Vamos à historinha. Um caçador vinha pela floresta quando ouviu uns gemidos. Ele se aproximou e viu que era uma cobra. Estava no chão, imobilizada por um bloco de pedras. A cobra então disse para o homem: tire essas pedras e prometo que te protegerei de outros animais. O caçador acreditou e tirou as pedras, pois só ele tirar as pedras que a cobra se enrolou no pescoço dele e disse: vou te comer, porque o homem não presta. Mas você prometeu-me, disse o caçador, prometeu-me me defender.
mas você, pelo menos, me dê uma chance. Já sei. Vamos perguntar a 3 animais se o que você está fazendo é justo. Se pelo menos um deles disser que é, você se desenrola do meu pescoço e me deixa em paz. E a cobra concordou. Encontraram primeiro um cavalo caído, magro, fraco. O cavalo ouviu e disse: olha, quando eu era pequenino, um potrinho, os filhos do dono da casa montavam em mim, me puxavam o rabo e ainda ficavam dando voltas em cima de mim. Quando cresci, me colocaram num hipódromo e ganharam muito dinheiro às minhas custas. Eu envelheci e me colocaram no seu sítio, puxando charrete. Agora, velho, ele me deu um chute no traseiro e me abandonou na estrada. Os homens não valem nada, são os ingratos. A cobra então disse para o homem: está vendo, você não vale nada, vou te comer. Não, disse o caçador, você prometeu que eu teria 3 oportunidades. Ainda faltam 2 bichos. Daí a pouco eles encontraram um cachorro magro e doente, que ao ouvir a história comentou: quando eu era pequenino, vivia numa casa e as crianças me puxavam as orelhas, o focinho, e faziam comigo o que queriam. Quando eu cresci um pouco, me tornei guarda da casa e latia sempre que alguém se aproximava. Um pouco mais velho, ele me colocou numa fazenda para tomar conta de ovelhas que eu mantinha unidas para seu lucro. Agora que envelheci, ele me abandonou na rua e aí estou eu, passando fome, às portas da morte. Os homens não valem nada, disse o cachorro. O que acontecer com você, tanto me faz. A cobra, mais uma vez, falou ao caçador: está vendo? Espera, você tem de me dar mais uma oportunidade, disse o homem. Andaram mais um pouco e encontraram uma raposa que ouviu tudo que se passava. Então disse: bom, eu só posso opinar se puder compreender desde o princípio. Vamos ao local do acontecido e ver como a cobra estava. A cobra concordou. Deitou-se no chão, colocaram a pedra em cima dela e a raposa piscou para o homem e disse: pronto, agora você está salvo, está livre. E a raposa saiu andando, mexendo com o seu rabo. Quando a raposa estava a certa distância, o homem olhou para ela e viu sua pele brilhando e não resistiu. Pegou a espingarda, apontou para ela e atirou. A raposa conseguiu escapar e lá de longe olhou para trás e disse ao caçador:
aos homens. Qual a moral? Existem muitos homens que são ajudados, recebem benesses de pessoas e se esquecem, porque têm memória curta e são mal agradecidos, tão mal agradecidos que até fazem mal àqueles que lhe fizeram bem. Isso acontece porque se sentem diminuídos, porque não conseguiram sozinhos. Tiveram ajuda de outras pessoas. Isso não é vergonha. Nós precisamos aprender a sermos gratos a quem nos ajuda e não esquecermos, ajudar a quem precisa e não sermos egoístas. Nós temos que reconhecer os valores dos que nos rodeiam e respeitar todos que nos cercam para sermos também respeitados. E é isso aí. Gostou, Tereza? Gostei muito e tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram. É o que também espero. É isso, Gerson, aos homens, e eu acho que a sua historinha se encaixou bem no assunto abordado por nós em relação ao presidente Lula, um ingrato em relação à presidente Dilma. Mas, minha gente, nós agora, atendendo a inúmeros pedidos, vamos trazer para vocês momentos num evento realizado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, outros momentos, porque na semana passada já mostramos o que foi esse evento lindo. Nós homenageamos o grande cantor português Roberto Leal, que emocionado agradeceu, e eu pedi que ele cantasse uma música do seu repertório que é belíssima, Minha Aldeia, que comove a quase todos os portugueses e até mesmo não portugueses de pequenas cidades. Na hora da Ave Maria, quando os sinos vão tocando, é chegado o fim do dia, nossa gente vai rezando. Nessa hora de alegria, logo se prepara a ceia, a hora da Ave Maria. Como é linda a minha aldeia. E ainda, Roberto Leal também nos contou o início de sua trajetória e a maneira como ele foi recebido pelo velho guerreiro, o nosso inesquecível Chacrinha. Eu queria conhecer o Chacrinha, porque eu queria que o Brasil ouvisse um português. E quando eu atravessei a cidade do Rio de Janeiro, eu disse, mas quem é que vai ouvir o grito de um português nascido em Val da Porca, em Trás-os-Montes? Não precisei gritar. Foi apenas dizer o que tinha para se dizer. É não ter pressa, que aquilo que for nosso virá por justiça a nossas mãos. E quando cheguei perto da TV Globo, a pessoa que estava comigo, que é Nelson Moreira, disse, Roberto, ninguém vai te receber, principalmente a TV Globo. Mas em nome do meu país, em nome de tantas pessoas que ficariam tão felizes de ver a música portuguesa, essa força falou mais alto. Eram 4 horas da tarde e eu quase que jogado dentro da televisão, eu encontrei com o Chacrinha sem t-shirt, tomando água de coco, às 4 horas da tarde. E ele começou ouvindo o meu CD não, um single, que é exatamente uma música só, eu só tinha uma música, quem era eu para ter um disco? E ele então ouviu, mas és tu que cantas isso? Tu tens cara de alemão, tu não tens cara de português? Mas eu sou português. E ele então disse, tu tens aquelas cachopas que dançam contigo? Eu falei, tenho, não tinha.
tu podes cantar com as tuas cachopas no domingo? Posso, estamos ensaiados. Nunca tinha ensaiado. E no domingo que vem, o Roberto Leal estava no Chacrinho. Eram 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, 15 para as 10, e às 10 horas em ponto terminava o programa do Chacrinho, porque naquele dia seria retransmitido o Festival Internacional da Canção. E se eu não cantasse até às 10, ninguém veria mais o Antônio Joaquim Fernandes, nascido em Val da Porca. 15 para as 10, 10 para as 10, já todo mundo tinha cantado. E este homem então começa dizendo assim: alô, realmente vou apresentar para vocês o português mais bonito do Brasil. Alô, Terezinha, Roberto Leal. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita. Você! Agora! Belo evento este realizado na Câmara dos Vereadores em homenagem ao Dia de Portugal, de Camões das Comunidades. Mas o nosso tempo acabou. Eu vou agradecer mais uma vez a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, que hoje falou bem pouquinho. Infelizmente sua voz não está boa, mas mesmo assim o Pedro fez questão de participar do nosso programa. Obrigada aos dois mais uma vez. A você, amigo telespectador, sempre o nosso agradecimento especialíssimo por ficar até esta hora da noite conosco e nos dar o prazer da sua audiência. Até o próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT.